Bom dia, tomar mais um pouquinho de chá. Para dar uma molhadinha na garganta, no bico, para a leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 3 de abril de 2023. Uma segunda-feira, 41º dia na quaresma, 6 dias para a Páscoa. Somente 4 dias para a sexta-feira da Paixão. A Páscoa, no sentido judaico, que está ligado ao sentido... A Páscoa no sentido cristão, que está ligada ao sentido judaico, da libertação dos escravos do Egito, que também teve um processo de libertação. A Páscoa cristã também teve um processo de libertação, que passou pelo conflito entre Jesus, os pobres, e as elites judaicas, elites religiosas, econômicas, políticas judaicas, desse Israel corrompido pelo poder e pela riqueza. Jesus, no conflito com essa elite corrupta, foi morto na sexta-feira da Paixão. E no domingo, ele mostra que o amor de Deus vence essa podridão das elites gananciosas e é a primícia, como se diz, da grande libertação, que é a promessa do reino de Deus, onde habita justiça, paz e alegria. E o título que eu dou para estas senhas, desta reflexão, a partir das senhas, é o seguinte: Jesus é o centro da mensagem, para que ela se cumpra sempre. Não só enquanto nossa preocupação, mas sempre. Hoje, no futuro, a cada dia, em cada momento que estamos vivos e em qualquer lugar que estamos. No centro da mensagem, o Evangelho se encarna em Jesus. Ele é o centro da mensagem. A quaresma como ensaio. Centro da mensagem não só em palavras, mas em ações. O primeiro texto sobre a mulher pobre que põe perfume em Jesus é muito interessante, né? E se comete um erro muito grande a partir dele também. Se distorce o texto, se diz uma coisa absurda sobre ele. Os versículos para hoje são, primeiro, Salmo 16, versículo 8, Salmo capítulo 16, versículo 8. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Jesus é o foco, sempre. No passado, no presente e no futuro. E o segundo versículo vem da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhemos firmemente para o autor e consumador de fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta,
Ele suportou a cruz sem se importar com vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. A oração é a estrofe de um hino de um famoso autor de hinos cristãos luterano, Paul Gerhardt. Tu não vieste para buscar prazeres neste mundo, vieste para nos salvar em teu amor profundo. Teu povo queres resgatar, sofrendo angústias, dor, pesar. Ó, quanto te agradeço. Ele é até bonitinho, mas tem uma melodia medieval que não tem como cantar. Isso era um gosto daquela época. Não era ruim, mas era daquela época. Era outro sentido de melodia, de fraseamento, de ritmo, de composição. Mas é bonito, a letra é bonita. O primeiro texto para o dia é esse sobre a mulher pobre que põe perfume em Jesus. E os discípulos, assim, com uma visão muito rasa do mundo, da profundidade do tempo e da realidade, eles ainda se preocupam assim com coisas muito imediatas e rasas. Mateus 26, 6 a 13. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele, porque o leproso ele era assim, ele era excluído, né? Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Bom, uma mulher chegando perto de um homem naquela época já era uma coisa assim imoral, meio imoral. Assim. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus esse perfume quando ele se encontrava reclinado à mesa. Como eu já disse, as mesas eram baixinhas, eles ficavam meio que deitados. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro, então, dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus disse a eles: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Alguns dizem que esse versículo quer dizer assim, não adianta, pobre sempre vai ter mesmo. A gente não tem que se preocupar em eliminar a pobreza. Jesus quis dizer isso, ele só quis dizer, olha, os pobres, quando vocês veem ele, e ainda vai acontecer isso muitas vezes, se preocupem com eles na hora de ajudar, de estar ao lado deles. Mas agora ela só está dizendo que eu sou o salvador dos pobres, que eu trago esta mensagem de amor e de fraternidade, de solidariedade. Vocês podem fazer isso sempre que houver pobres entre vocês. Mas agora ela está dizendo, tu és o salvador dos pobres, tu trazes o evangelho, a boa notícia aos pobres. Ou Jesus não disse, eu vim para evangelizar aos pobres, trazer a boa notícia aos pobres. Vocês vão ter tempo para cuidar dos pobres também, até que não haja mais pobreza. Estão entendendo a enganação que alguns tentam fazer com essa frase? Dizer, não se preocupe, pobre sempre vai ter, te preocupa com ganhar dinheiro. Não é isso que Jesus disse. Eu fico bravo, mas
Tem que ficar, né? A gente vê quando se usa a Bíblia ideologicamente. Quando derramou este perfume sobre meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o meu grande sofrimento, para o meu sepultamento, minha morte. Que nem as mulheres, a Maria e a Salomé, eram elas, né? Prepararam perfume para levar para o corpo de Jesus morto. Amor, admiração. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que esta mulher fez será contado em sua memória. Ela viu o centro da mensagem. E o segundo texto vem do mesmo Evangelho segundo Mateus, mesmo capítulo 26, só que agora mais adiante, versículos 69 a 75. Já um pouquinho antes da crucificação, no julgamento. Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos e todas. Ela era uma criada, possivelmente tinha poucas mulheres ali, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, e outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço este homem. Pouco depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Modo de falar meio povão, assim, de cidade pobre, de região pobre. Nazaré. Gente pobre de Nazaré. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço este homem de jeito nenhum. Nisso, imediatamente, um galo cantou. Então, Pedro se lembrou da palavra de Jesus que tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amarguradamente. Tinha abandonado Jesus, como ele havia dito antes para Jesus que jamais o faria. Um bom dia. Um abração.